Mas eu queria agradecer a presença do César e nesse nosso novo desafio aí de fazer umas entrevistas, né, com os executivos aí, líder da atividade, para a gente entender, né, o que está se passando, o que está acontecendo aí no mercado como consequência dessa grande crise aí que está trazendo, né, que é o coronavírus. Mas, fundamentalmente, a ideia é fazer uma reflexão, né? Assim, num primeiro momento, a gente está entendendo ou percebeu um movimento muito grande, né, da indústria para o home office, optar pelo home office. Então, quem estava se preparado efetivamente conseguiu dar um salto muito grande, né, movimentar toda a operação para o home office. E, evidentemente, quem não estava preparado teve uma correria muito grande para se preparar para o home office, né? E o César, né, como um grande amigo, nós conhecemos aí já há muito tempo, conhece bastante a atividade, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Passou por várias áreas, né? Várias indústrias aí, né? Tanto como prestador de serviço, como desenvolvedor, né? Como indicador de tendências do mercado. Então, César, gostaria que você fizesse, né, qual que é a tua percepção, né, do que aconteceu, do que está acontecendo, né, e ao longo dessa discussão aí a gente fazer essa reflexão e ver para onde que, afinal de contas, nós vamos, né? Só lembrando, né, para os amigos aí que estão participando, que a ideia é fazer a interação via chat, né, e te liberar o máximo possível. E aqui estaremos eu e o Nathier, né, juntando as perguntas e indo te passando no decorrer aí da nossa conversa. Bem-vindo, César, e obrigado. Obrigado, Vilnor. Bom, vai ser legal nós trocarmos ideias. Realmente, como você disse, nós estamos de uma situação que ninguém esperava. Havia um curso normal da história, a economia começando a crescer e, de repente, algo que nunca aconteceu no mundo. Pandemia, já passamos por isso, várias. Em 2009, o H1N1, e se for 100 anos atrás, a gripe espanhola. Mas em nenhuma vez a economia do planeta, 80% da economia do planeta, parou. Isso é um ponto inédito. Parar é relativamente fácil, você decreta uma portaria e para. A questão é religar a economia, que você não religa a economia por portaria, por decreto. A coisa é muito mais devagar. E a gente nunca passou por essa experiência e vamos ter que aprender a sobreviver a esse tsunami. Quando nós sentimos isso acontecer, né, quando eu falo nós, os empresários executivos, e as normas restritivas começaram a surgir, imediatamente começou-se a pensar, ok, agora eu tenho que continuar operando, e operando remoto. E aí foi muito curioso, porque eu tenho debatido esse tema de transformação digital há muito tempo, escrevi um livro sobre isso em 2016, já tem alguns anos, e eu tenho visto muitas palestras de executivos dizendo, sim, minha empresa já é digital, eu estou no mundo ágil. Aí falava dos acrônimos VUCA, né, que em inglês é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, e eu entendo o mundo exponencial e coisas parecidas. Aí a primeira vez que a gente sai da teoria para a prática, ou seja, sai da ficção científica para reality show, viver reality show, a gente vê que a maioria das empresas estava mais no slide, no palco, do que na realidade. Então, algumas, sim, já estavam fazendo isso é indiscutível, e fizeram já ações concretas, já estavam trabalhando remoto, grande parte da sua equipe, e outras não, tiveram que sair no atropelo. Conseguiram fazer? Creio que muitas conseguiram fazer. Estão fazendo da melhor forma? Com certeza não. Com certeza estão enfrentando muitos desafios, eu acho que é um dos pontos que a gente tem que discutir aqui, quais são as principais barreiras que eles vão enfrentar quando sair da emergência e entrar no mundo real. Ok, agora eu vou trabalhar remoto, mas
será que a maneira como eu entrei no mundo do trabalho remoto vai continuar ou vou ter que fazer modificações em processos e assim por diante? Então, realmente pegou todo mundo de surpresa. Muitos realmente conseguiram fazer as coisas funcionarem, mas eu questiono até que ponto realmente a maneira como foi feita é uma maneira que pode ser continuada, né? Pode ser perene, ou terá que ser refeita. A gente vê, né, quando nós começamos a falar sobre o se preparar, né, a pandemia, o coronavírus aí, ele foi uma surpresa para todo mundo, então pegou muita gente de calça curta, né? Mas a gente vê que existiam as iniciativas, né, como o próprio projeto de lei que está se tentando até hoje, né, a votar em São Paulo, e são coisas que, se a gente tivesse mais preparado hoje, né, a gente teria saído muito mais rápido e não teria tido tanta confusão ou tanto problema como se teve, né, César? É verdade. O tipo de trabalho remoto, né, em tese, é simples. Quando você chega e diz, olha, coloca um laptop e vai trabalhar de casa. Se você fizer uma pesquisa colocando trabalho remoto, home working, home office, um conjunto de textos, né, de palavras que expressam essa ideia, e coloca isso no Google, no buscador, você vai encontrar centenas de milhares de textos. Pegar esses mesmos textos e colocar, e eu fiz essa experiência na Amazon, saiu alguns milhares de livros em inglês. O que isso significa? Significa que, primeiro, é um assunto que já vem falando há muito tempo, muitas empresas fizeram, eu trabalhei em empresas de tecnologia que em 2006, 2007, intensamente já usava isso, mas não é muito fácil, porque senão não teriam milhares de livros. Você teria um livro, 2 livros e pronto. Isso aí é a Bíblia, você segue e vai em frente. Não é. Tem muitas dificuldades. Então, quando você olha a questão técnica, você tem problemas, né? Os aspectos ligados à tecnologia, principalmente em questão de segurança. Como é que você garante segurança, privacidade, assim por diante? E aí entra pânicos, inclusive, né? Eu estava discutindo recentemente, agora há poucos dias, com uma empresa que eles não tiveram muita e têm dificuldade de gerenciar o trabalho remoto. São acostumados a olhar olho no olho, você no escritório, aí você está fazendo game, o sujeito passa, ele disfarça. E em casa é diferente, né? Quando trabalho e casa é a mesma coisa, né? Trabalho é uma coisa, casa é outra, é a mesma coisa. Você acorda, dorme, enfim, no trabalho, você vai em casa. E aí algumas tecnologias começam a ser aplicadas e talvez de forma errada em termos até de invasão de privacidade. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada Snyk. A Snyk ela foi feita para aumentar a colaboração entre as pessoas. Você pode configurá-la para tirar foto de quem está trabalhando. Por exemplo, eu estou aqui no meu computador e de 1 em 1 minuto ele tira uma foto. E aí um gestor pode saber se você está ali realmente ou não, porque ele não está vendo você na mesa, como ele vê no escritório, né? Ele está acreditando que você trabalha. E isso é uma invasão de privacidade? Um questionamento. Será que eu posso ficar tirando fotos de 1 em 1 minuto de alguém que está trabalhando? Eu fui ao banheiro. Então, são questões que as pessoas estão começando a colocar em prática sem um plano mais amplo de se isso realmente é legal, não está ferindo privacidade, não está ferindo uma série de aspectos legais, né? Esse é um ponto. Um outro ponto que a gente começa a ver é a questão, logo após você colocar o computador, muitas empresas trabalhavam com desktops no escritório, agora, aí, coloca lá o desktop e passa um laptop para alguém. Olha o laptop. São bem diferentes. As ferramentas estão lá, você está usando adequadamente. A questão de cópia inadequada de arquivos, tá? Você está fazendo o que você quiser, tem dados pessoais, dados da empresa, tudo misturado no computador de casa. A questão ligada à invasão por agentes externos, já que você começa a ter inúmeros pontos fora, muitas vezes, de controle, né? Você tem ele ligado a uma sua VPN, mas ele também está ligado na rede de internet que a pessoa sempre usou em casa, e talvez aí tenha vulnerabilidade.
Então, tem uma série de aspectos. Na hora que você começa a ver, espera aí, vamos olhar isso, você vê que tem que fazer razão. Um exemplo interessante é a questão de aspectos sociais, psicológicos, o isolamento que a pessoa sente. Isso leva a um desafio muito grande da questão de como manter uma cultura organizacional. A cultura de uma empresa as atitudes, os comportamentos de todas as pessoas daquela organização e você, de alguma forma, consegue consolidar isso ali no escritório, onde as pessoas estão se comportando de uma forma parecida. E quando cada um está em casa e não existe muita ligação entre eles, supondo que isso seja uma atividade perene, como é que você mantém essa cultura organizacional? Então, fica mais difícil você gerenciar determinados aspectos que hoje são muito desenhados e consolidados em termos de prática para o ambiente físico e restrito, que são os prédios e escritórios, para um ambiente de equipes distribuídas, onde cada um está trabalhando na sua casa em contextos completamente diferentes. Eu posso trabalhar sozinho, ou posso trabalhar com a minha família próxima, um cachorrinho aqui, eu estou conversando com você, de repente estoura um cano, e o que eu faço? Quer dizer, no meio de uma reunião. Então, são situações que vão ser normais, sim, mas que nós vamos começar a aprender a partir de agora. Nós saímos e agora vamos ter que entender isso. Uma coisa que nos nossos preliminares aí, que nós conversamos e discutimos bastante, né? Quando você vai fazer uma análise, né, está acontecendo, você vai fazer uma análise dentro da organização, algumas coisas elas têm que ir top-down, né? Então, como você também participa do conselho de algumas empresas, quando vocês sentaram nas primeiras reuniões, você foi convocado para as primeiras reuniões para tomar as decisões elas tinham que ser, você não tinha muito que pensar no que fazer, você tinha que fazer, né? Não tinha muito que planejar. Quais foram, assim, as primeiras medidas, né? As primeiras alternativas, o que mais se colocou, o que se avaliou nessas mesas antes de tomar as principais decisões? A principal decisão é que a empresa tem que se manter operacional. Então, vamos manter operacional. Por sorte, a maioria das empresas do qual eu faço parte do conselho, até por já estar há alguns anos insistindo no processo de transformação, a maioria delas não teve maiores problemas, porque o processo de transformação para o digital já estava acontecendo. Já tinham grupos de pessoas trabalhando remotamente, então era ampliar isso. Então, de alguma forma, o aprendizado já existia dentro da corporação. O grande desafio é quando você vai pela primeira vez. É um mundo estranho, um mundo novo. Então, esse é o desafio. Mas ainda temos muitas coisas a fazer, principalmente nas questões comportamentais, reunião, por exemplo. Esse pode ser, todo risco e toda situação de crise tem um risco e oportunidade. Reunião. Hoje, a gente faz reuniões, a maioria delas são improdutivas. Tem muita gente que não precisaria participar, mas por questão de status tem que participar das reuniões. E aí você vê uma coisa curiosa, está no meio da reunião e de repente tem algumas pessoas ali usando ou o seu laptop ou fazendo um WhatsApp, fazendo alguma coisa assim, enquanto alguém está apresentando algo. Ou seja, se isso acontece, aquela pessoa não deveria estar naquela reunião naquele momento, fazer o WhatsApp numa reunião. Agora, isso ali dentro de uma sala de reunião onde você está olhando as pessoas. Agora, imagina você fazer uma reunião e, sendo virtual, pode entrar muita gente, né? De repente você pode abrir, vamos botar para todo mundo, vai entrar a empresa inteira, legal, vamos fazer isso. Obviamente, ninguém está com imagem, está só a foto da pessoa. E será que está sendo produtivo? A grande maioria está aproveitando, que ninguém está vendo, está na minha casa, né? Estou ali na minha casa, então vou fazer N outras coisas. Posso até deixar a pessoa falando e vou ao banheiro, vou tomar, sei lá, vou tomar banho, vou fazer qualquer coisa, e está todo mundo, teoricamente, em reunião. Né? Então, temos que começar a repensar se o processo de reunião que nós temos vai continuar na maneira igual no mundo remoto. Não deve ser. Eu acho que já deveríamos ter reuniões muito objetivas, com poucas pessoas e rápidas, e isso no mundo remoto, se não acontecer, vai ser provavelmente um desperdício muito grande.
Quem não estiver interessado, vai para a sala, vai para outro campo e Mas, deixa a pessoa falando. mas essa eu acho que eu acho que a grande reflexão, né, aproveitando um gancho que você deixou aí, acho que a grande reflexão que nós temos que ter hoje é a mudança, né? De uma hora para outra, se cortou tudo que a gente estava fazendo, falando, não, agora é todo mundo para casa. Aí foi todo mundo para casa. Então, essa mudança, eu acho que é a mudança social, que eu acho que vai ter um impacto também em tudo, né? Na vida profissional nossa, né? Dentro das empresas, eu acho que vai vir um mundo um pouco diferente do que a gente viveu até hoje, né? Era tipo, a gente estava acelerado demais para tudo, parou tudo. Aí, como que a gente consegue se virar? Agora se vira. Vamos recomeçar a partir daqui. Né? É evidente que tendo muito conhecimento de bagagem, tudo que todos nós temos. Né? É verdade. O mundo vai ser diferente, né? Se a gente ficar especificamente nesse ponto do trabalho remoto, isso vai implicar desde mudanças no aparato legal, que vai ter que se adaptar, de maneira geral, apesar de algumas mudanças já terem acontecido na lei trabalhista. Eu não sou advogado, não vou poder detalhar isso, mas muito mais coisas têm que ser feitas pela simples razão que a velocidade com que a legislação e regulação avançam é muito mais devagar que os hábitos da sociedade. Quando há uma disrupção dessa, há um gap muito grande entre a velocidade de resposta da sociedade, a necessidade de trabalhar remoto de uma forma diferente e o aparato legal. Isso sempre aconteceu em disrupção, como nesse momento vai ficar mais agudo a distância, né, entre o que a lei propõe e como a maneira que as pessoas precisam trabalhar. O segundo aspecto é do comportamento social. Quer dizer, em muitas organizações, o modelo de hierarquia, aquele modelo de gestão, é muito forte. O chefe fala e as pessoas seguem. E você tem um controle ali, olho no olho. Ah, você chegou atrasado. Incrível que pareça, coisas do século passado ainda são vistas em muitas organizações, né? Aquela questão É irônico, né? É irônico, né? É irônico, eu sou chefe, quer dizer, não é líder, é um chefe que tem que olhar. Você chegou atrasado, que foi? E no mundo remoto é diferente. Não dá mais para separar trabalho e casa. É uma coisa que muitas empresas ainda têm a separação. Não, trabalho é trabalho, casa em casa. Seus problemas pessoais você resolve em casa, seus trabalhos, escritório, tem que ficar isolado. Não é. Já não deveria ser, porque as pessoas são as mesmas. Eu não posso ir para o trabalho se minha família está doente. Você tem essa preocupação? Imagina você em casa, onde você está ali com a situação, né, acontecendo. Então, todo modelo de organização, modelo de gestão vai mudar. Os funcionários têm que se adaptar nesse processo. Tem questões que a gente tem que lidar, como o isolamento, as questões de manter a cultura organizacional, manter ainda os links com as demais pessoas, senão você fica completamente isolado, né? E isso esgasta a organização, a cultura da organização, é um aspecto que tem que ser visto. Mas, por outro lado, você não pode obrigar as pessoas a se deslocarem todo dia para um local de trabalho onde poderia estar sendo feito em casa. Então, eu imagino que nós vamos ver uma alternativa ao que nós temos hoje. Hoje, basicamente, a grande maioria das empresas, você tem que se deslocar para o trabalho. Agora, provavelmente, nós veremos a opção. Eu posso trabalhar em casa, eu posso trabalhar no escritório. E ao trabalhar no escritório, talvez o conceito de escritório mude. Não mais um local para você ter mesinhas onde todo mundo tem lá, abre seu laptop, mas um local muito mais para interação, para manter a organização como uma entidade e aí você está reunindo pessoas para trocar ideias, criar novas ideias, inovação. A inovação, de maneira geral, esse é um ponto importante, ela não acontece com frequência quando você está isolado. A inovação acontece na interação entre pessoas. Uma coisa que eu falo, que você retruca, que uma terceira pessoa dá um pitaco diferente, e aí surge um insight. Pô, que legal, isso aqui pode ser uma ideia que dá para mudar muita coisa. Eu sozinho, o meu viés de interpretar as coisas passa a ser predominante, 100% predominante. Talvez eu nem mude, não mude nada.
Então, um ambiente totalmente disperso leva a um problema de inovação. Tanto que os ambientes de inovação, eles têm não só ter necessidade de bons talentos, mas a densidade de talentos. Então, se eu disperso, eu tenho um problema de gerar novas ideias. Né? Eu acabo fazendo o que eu estou sempre acostumado a fazer. Então, nós temos que aprender a fazer esse tipo de coisa. E estamos no início de tudo isso. Né? Nós estamos começando a usar tecnologias que ainda são simples, o Zoom, o Microsoft Teams, que eu uso numa das empresas, e outras uso o Skype. Quer dizer, não, ainda são bastante limitantes, mas acredito que nos próximos anos, com a evolução e barateamento de tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada, as deficiências que nós temos no mundo de comunicação vão se tornar muito mais ágeis, né? César, deixa eu te cortar um pouquinho aí, mas eu queria aproveitar o gancho para a gente ir amarrando as perguntas, né, em cima dos assuntos e eles se desdobrando mais. Eu só quero fazer um comentário, né? O pessoal está trocando muita mensagem aqui no chat. Vai ser impossível repassar tudo para você, né? Mas eu acho que, como nós estamos falando, tem um monte, estamos vendo, tem um monte de especialistas aí da atividade, eles mesmos estão se respondendo, se comunicando. Eu fico muito contente, muito feliz com isso. Até porque algumas das perguntas, elas são muito específicas, né? Eu acho que não vai dar tempo da gente focar. Tudo bem que está todo mundo em casa, né? Ou aparentemente em casa, então daria para a gente se divertir mais e trocar mais conhecimento, né? Mas dentro do que a gente se propôs, né? Dentro do nosso horário, e depois acho que todo mundo, né? Pode continuar se falando normalmente, nós podemos propiciar isso. Porque tem perguntas assim, a questão do treinamento, né, para você melhorar a eficiência, a questão da privacidade, né, a terceirização dos call centers, né, o que foi terceirizado rapidamente, né, que pôde se terceirizar rapidamente, até por necessidade, né, coisa dos saques, né, do atendimento às empresas de utilities, né, dessas empresas que são consideradas aí mais de utilidade pública. E tem questões, né, também como as coisas que eu considero coisas mais sensíveis, né, como as atividades de cobrança, né, como é que você vai cobrar as pessoas agora, né, o que está sendo terceirizado, como que está sendo. A parte de televendas, né, quem está vendendo não deve estar vendendo, né? Apesar da gente ainda ver um monte de propaganda, né, empresas. Eu ia usar a palavra insistindo, mas eu não sei se a palavra é exatamente insistindo, mas mostrando seus produtos, né? Eu acho que o momento ele está diferente, né? Então as ações elas estão diferentes. E voltando, né, para essa questão, né, de pegar a questão social, né, que é o que está pegando muito ainda hoje, com a questão da transformação. Eu acho que dentro desses dois pés, como a gente estava comentando, tem a questão de juntar essas duas coisas. Então, quanto que a tecnologia ela vai permitir a gente evoluir. Né? Então, mesmo quando você falou, a pessoa pode estar trabalhando em casa e, de repente, não quer atender o cliente, vai para o banheiro. Ou sai, né, e deixa o cliente falando sozinho. Mas eu acredito que essa evolução tecnológica ela vai permitir que você entre no cenário da pessoa, do trabalhador, com autorização para você fazer o seu monitoramento até do trabalho. Então, é isso que eu acho que a gente poderia entrar um pouco em linha, que é o que a transformação tecnológica, o que a gente tem hoje de tecnologia, para onde está indo essas tecnologias, né? O que vai ter que se desenvolver, ou, de repente, se existe essa possibilidade, até para você criar ambientes de inovação. E no meio de tudo isso a gente ainda tem a inteligência artificial, né? Que é uma coisa que estava começando a engatinhar agora. Então, assim, não sei se a minha salada está tão grande e não sei como você vai conseguir refletir em cima de tudo isso. Estou tentando refletir o que eu estou vendo por aqui, tá? Pelo chat, por exemplo. Não, é interessante, né? É o cenário de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade por excelência. Né? Exatamente.
Vamos pegar alguns pontos aí e tentar colocar no prato essa variedade do buffet. Bom, Uhum. quando a gente fala de pessoas latentes, França, uma série de coisas, e aí eu vou ligar com inteligência artificial, olhando para frente, a evolução da inteligência artificial está sendo muito rápida. Eu já lido com inteligência artificial, não é de agora. Minhas primeiras experiências foram no final da década de 80, com o que a gente chamava na época de sistemas especialistas. A gente não podia trabalhar com redes neurais por absoluta falta de dados e com capacidade computacional muito limitada. Agora não. Agora dá para fazer coisas bastante sofisticadas, e eu mesmo sou investidor e faço parte do conselho de algumas startups que estão operando no Brasil e Canadá, inclusive com veículos autônomos. E isso, e na área de saúde também eu estou muito envolvido, a gente vê umas coisas muito interessantes. Se eu pegar o exemplo da saúde, onde a primeira preocupação era os médicos vão ser substituídos por inteligência artificial, não, não vão. Mas determinadas atividades que os médicos fazem vão deixar de ser feitas por pessoas. Por exemplo, a análise de imagens é muito mais eficiente um algoritmo do que uma pessoa. Então, não quer dizer que o radiologista vai deixar de existir, só que ele vai mudar a maneira de trabalhar. Nós estamos, na verdade, tirando o robô de dentro do médico e colocando para a máquina fazer, ele se tornando mais humano. Se a gente transplantar isso para o call center, por exemplo, muitas das coisas que são feitas hoje no call center são coisas perfeitamente robotizadas. São scripts pré-definidos, são coisas muito simples que não, eu vou colocar, gente, porque é mais barato que ainda que a tecnologia. Mas a tecnologia está barateando a cada ano e vai baratear cada vez mais, os custos de comunicação vão baratear. Se a gente olhar os próximos 10 anos, as mudanças vão ser muito mais aceleradas em termos de avanço de tecnologia, em termos de comunicação, em termos de velocidade de comunicação, em termos da sofisticação dos algoritmos e assim por diante. Então, atividades que hoje são automatizadas, vão ser automatizadas. Esse processo de caminhar para a automação, ou seja, tudo que puder ser automatizado vai ser automatizado, vai se acelerar. A ida para o digital vai se acelerar. Significa que o perfil das empresas, dos profissionais que trabalham nesse setor, vai ter que mudar. Não é para fazer o que uma máquina faz melhor, mas um assistente virtual faz melhor, mas perfil diferente. É onde o lado humano, o lado de interação, o lado de conseguir empatia, de interação mais personalizada que vai acontecer. Por exemplo, ontem eu estava num conference call com uma pessoa, não no país, ele estava fora, e ele estava usando uma tecnologia de comunicação onde a própria figura já estava modificada. Quando você tira uma foto e você faz, digamos, uma mudança, tira rugas, rejuvenesce. Então, a tecnologia que ele estava usando já permitia que ele aparecesse muito mais rejuvenescido. Um avatar, praticamente. Amanhã não precisa nem ele estar lá. Quer dizer, se ele digitalmente for alterado, o fundo onde ele usava era virtual. Ele usava Paris, por exemplo. Toda hora ele usa um ambiente diferente. Quer dizer, em vez de você estar vendo uma escritório, estão vendo um outro fundo. E eu posso me tornar um avatar. Isso que eu estou falando não é ficção científica, isso é uma simples antecipação do que vai ser daqui a alguns anos. E esse processo vai se acelerar com toda essa crise. Nós vamos ver que se eu posso trabalhar em casa e parte dessas coisas que eu estou fazendo em casa, de repente, podem ser automatizadas, esse processo vai acontecer de forma mais rápida. Então, o risco e a oportunidade dessa transformação eu tenho que olhar o pós-crise e, de alguma forma, ligar pontos que hoje estão meio desconectados. Eu vou pegar o seu exemplo. Você falou inteligência artificial, falou de diversas coisas, que a gente olha assim isoladamente, parece que são pontos isolados, mas se você juntar e ver a convergência que eles podem provocar, é um novo negócio, é um novo mundo em termos de comportamento social, muito, muito mais digital e mais acelerado. Pessoas que tinham restrição de usar a tecnologia começaram a usar por necessidade. Quem estava acostumado a trabalhar no escritório agora está trabalhando em casa. O receio que era muito difícil de fazer isso, como vai acontecer, e de repente estão se vendo que é prático. Quer dizer, coisas que nós tínhamos certa relutância, acreditávamos que ia levar mais tempo, aconteceu.
Isso vai fazer com que muitas das coisas que a gente imagine que vai levar mais tempo, provavelmente acontecerão em muito menos tempo que a gente imagina. Então, a entrada da inteligência artificial substituindo tarefas robotizáveis, assistentes virtuais entrando no mercado como um todo, tudo isso vai provocar mudanças significativas na maneira das empresas trabalharem na sociedade como um todo. Não, verdade. O que a gente tinha observado já nos últimos tempos, né, é que as transformações elas já vinham se acelerando muito, né? Se a gente pegar cenários aí de 2 anos para cá, né, o própria acelerada, né, da entrada das startups, né? Olha o que aconteceu com os bancos, né? É a mesma coisa que está acontecendo na área de atendimento ao cliente, né, de gestão de relacionamento com o cliente. Eu acho que elas demonstram muito. Então, eu concordo, né? Eu acho que o processo, né, essa parada que a gente teve que dá para dar uma respirada, né, voltar para dentro de casa, dar uma respirada e reacelerar nesse processo, né, de reaceleração, eu acho que as transformações elas vão ser realmente muito maiores, né? Eu vou insistir na questão do home office, que é um grande exemplo, né? Ninguém estava investindo no home office e, de repente, do dia para a noite, assim, o que nós começamos a noticiar de informação de empresas que estavam transformando toda a operação para home office, né, foi uma coisa bem assim, ninguém esperava. E tinha que fazer, você tinha que ter alternativa para fazer, né? Então, o grande desafio, né, eu acho que daqui para frente não sei como, né, mas estar mais ligado, prestar mais atenção, ver algumas tendências, né, e agora a gente já está falando num mundo muito mais globalizado, né, acho que a própria questão da globalização, o vírus acelerou muito esse processo, né, então a gente tem que começar a pensar muito mais e pensar em alternativas para o que a gente vai fazer, né? Eu acho que e aí sim é uma coisa muito mais global. Então, quando a gente começa a refletir a própria atividade de gestão de relacionamento com o cliente, se de repente do dia para a noite ela precisou ter ido para casa das pessoas, levando as pessoas para casa, o que vai acontecer daqui 3 meses? Será que vai ter um processo de retrazer essas pessoas para cá? Ou a experiência vai contribuir para você levar mais as pessoas, né? E as pessoas terem uma vida, de repente, socialmente muito melhor e contribuir mais? Eu acho que esse vai ser o grande desafio, né? Sim, é verdade, não tem uma resposta única. Eu vejo que hoje teremos alternativas. Você pode fazer isso, levar todo mundo de volta, ou manter todo mundo fora e provavelmente vai descobrir meio termos, mais para cá, mais para lá. E aí, você falou em atendimento ao cliente, a gente tem que começar a ver que os processos em muitas empresas ainda são muito ineficientes, né? Principalmente telemarketing. Eu estava agora com vocês, aí tocou o telefone, e o telefone fixo aqui, no caso eu não atendo, porque o telefone fixo é propaganda. Em todo o meu círculo de relacionamento, ninguém atende mais telefone fixo. Eu tenho que ter um plano combo, porque é propaganda. As pessoas que eu tenho relação ligam para o meu celular. Então, é uma perda absoluta de tempo ficar ligando para telefone fixo. Além de, aí a gente vê, no caso também, né, as coisas muito primitivas, empresas de cobrança. Passei uns 2 meses com alguém me ligando, procurando uma pessoa que não era eu, e eu insistia que não era, aí você dizia para o atendente que você não era, e sim, vou tirar do cadastro, 2 dias depois ligava de novo. Então, são coisas que você vê, são tão primitivas, e ainda tem empresas de cobrança, empresas de venda, de televendas, que usam coisas do século XVIII, século XIX. Essas empresas elas não vão sobreviver. Se elas continuam em 2020 usando essas técnicas primitivas, eu imagino que elas não consigam sobreviver ao mundo de mudanças. Elas não mudaram. Então, realmente, então toda empresa que faz esse tipo de coisa, inclusive, eu não compro. Não é da empresa X, eu bato o telefone, eu tiro da minha lista de compras. Quer dizer, se ela não soube fazer isso até hoje,
ela vai ter dificuldade de mudar isso nos próximos anos. A gente vai começar. Por que ela sobreviveu? Sobreviveu porque o mundo estava evoluindo de forma linear. Processos antigos ainda davam uma certa receita. Provavelmente no futuro, com as mudanças mais rápidas, aceleradas, as empresas continuarem com esse pensamento tosco, não é tosco mesmo, para ligar para a casa das pessoas, porque antigamente você tinha parte da família, ficava em casa, e o restante, e poucos trabalhavam. Agora todo mundo trabalha. Então, e quando você tiver um home office, você está trabalhando no escritório, você está ligando para o escritório dele para vender alguma coisa, tem que ser revisto. Então, se elas ainda são com essa maneira tosca de trabalhar, elas vão ter muita dificuldade de sobreviver. Então, as empresas, sejam de cobrança, sejam de telemarketing, de atendimento ao cliente, vão ter que evoluir muito, porque, na sua grande maioria, tem claras e honrosas exceções, na sua grande maioria, elas ainda trabalham de maneira muito primitiva. E quando há uma disrupção, a sociedade já começa a ver que pode ser feito de outra forma. Se pode ser feito isso, ao longo do tempo as coisas vão mudando, vão se sofisticando, e se elas não evoluírem, não se sofisticarem no entendimento quem é o cliente, vão ter grandes problemas. Mas, César, aí, né, eu tô vendo que o pessoal tá se comentando muito, né, o que a gente está falando, mas tem muita gente entrando em coisa muito específica. Eu acho que se a gente for para o específico, a gente não aproveita a discussão mais do macro, mas pelo menos eles estão se trocando informação no chat, né, e um está respondendo o outro, acho que tá bem legal. Em cima do que você estava comentando, o que eu queria lembrar é a questão nessa transformação, né, quando a gente entra na transformação, o passo seguinte provavelmente vai ser o da decisão. Só que, dependendo do parâmetro que você tiver para decisão, você vai continuar tomando decisões erradas, né, que vão ser bizarras mais lá na frente. Acho esse termo até interessante. Então, assim, vai ser muito difícil, eu não sei como que você avalia isso, né, sentado, por exemplo, dentro dos conselhos de algumas empresas, como você citou, sentado lá, qual é a informação, como é que vai ser o nível de informação, o que você vai ter de parâmetro para você tomar uma decisão e tomar a decisão correta, né? Que é uma decisão, hoje uma decisão imediata, né, que as empresas acabaram tomando e que eu acho que não tinha alternativa mesmo, era ir para o home office. Tá, agora é o segundo momento, você vai ter que tomar outras decisões agora pensando em um futuro, mas o futuro ainda é obscuro, né? Então, é verdade. Hoje, no momento da crise, quer dizer, a situação aguda de uma doença, né, momento agudo, as decisões têm validade por 24, 48 horas. O cenário muda muito rapidamente. Então, o que você faz hoje, amanhã talvez já não tenha validade, você tem que reavaliar. Daí que a maioria das empresas estão com um comitê de crise exatamente para tomar essas decisões emergenciais muito rápido. Mas a crise vai passar. Mas o que não vai passar é que o processo de mudanças rápidas vai continuar. Em vez de ser linear, ele vai tender a ser muito mais próxima da evolução exponencial, muito mais rápido. Né? O comportamento da sociedade cria uma massa crítica que impõe as mudanças. Né? Então, a gente vai ver isso acontecendo com muita rapidez. O que isso vai significar? Que e pelo menos que eu tenho visto nas empresas onde eu participo, a conscientização que eu tenho que ir para o digital está muito clara. Se antes estava mais teórica, mas era muito mais uma intenção e poucas coisas eram feitas, agora é uma necessidade de sobrevivência. Digital não é colocar um aplicativo. Os processos serem muito mais ágeis, ela ser resiliente à mudança. Digital não é. Tem uma empresa de telecomunicações recente que abriu o seu aplicativo dizendo agora você pode chamar o seu técnico pelo aplicativo, você pode acompanhar onde está o técnico. Aliás, todas elas estão fazendo a mesma coisa. Aí você vê o seguinte, espera isso, surgiu quando? Surgiu ano passado, ano retrasado, 2018, 2019. A empresa vende celular desde 2007, no smartphone, quer dizer, 10 anos para tomar uma decisão dessa. Era muito lerda nisso. Aí, quando você olha os processos internos,
são processos ainda que não estão sincronizados. Agora mesmo, eu viajei para a Europa alguns meses atrás, tinha trocado por acaso o plano, e aí veio, nesse plano incluía o internacional, aí veio uma mensagem dizendo que tinha esgotado. Como tinha esgotado? Aí eu liguei, lá de fora, eu liguei para a central de atendimento, aí a atendente disse, desculpa, é que leva dias para essa informação sair de um sistema e ir para o outro. Dias de um sistema ir para o outro. Quer dizer, uma empresa de telecomunicações aí, com 50 milhões de clientes. Então, que a gente vê que essas empresas elas vão ter que refazer muitas das coisas. Aquilo que estavam pensando em fazer devagar, deixa que eu vou fazer devagarzinho, elas têm que acelerar o processo. A ida para o digital não é mais uma opção. Eu vou, mas vou na minha velocidade, porque eu tenho outras prioridades. Não, agora eu tenho que ir. Não tem como. A sociedade está exigindo mais isso. A sociedade está muito mais... Descobriu que pode viver no mundo digital com muito mais intensidade do que antes. E vai cobrar disso. Né? Vai querer o mesmo nível de facilidade, de intuitividade que tem em determinadas coisas. Né? Se ele faz tudo de uma forma fácil. Vou pegar um exemplo, uma empresa aérea. Empresa aérea, você faz tudo online. Né? Escolhe o voo, compra a passagem, faz o check-in, despacha a mala, de repente você não fala com ninguém, despacha a mala e só entra no avião. E aí o outro setor, não posso, o meu setor é diferente. Não, o setor não é diferente, o cliente é o mesmo. Não? Então, esse processo de mudança vai se acelerar. A questão é, o digital é verdade, vai acontecer, e o digital significa não criar um aplicativo, mas sim tornar uma empresa extremamente ágil, tornar a empresa extremamente resiliente. Se o trabalho remoto for na direção de apoiar isso, vai ser incentivado. Se os sistemas têm que ser ágeis, sistemas têm que ser cada vez mais automatizados, inteligência artificial for na direção de apoiar isso, ele vai ser incentivado. Então, esse vai ser o objetivo, a empresa se tornar ágil e resiliente, mudar rapidamente, responder a outras emergências e outras crises. Que outras crises virão, outras emergências virão. O mundo está cada vez mais complexo, o mundo está cada vez mais interligado, pandemias surgirão, novas pandemias, outras crises econômicas surgirão. E como é que eu respondo? Como é que eu respondo mantendo minha posição de mercado, mantendo meu relacionamento com o cliente, meu relacionamento com meus fornecedores? Então, a empresa ela tem que estar preparada para isso. César, realmente um momento começa a meio que ser outro, né? Agora, aproveitando aqui, eu queria lembrar que a gente vai, dentro da série, né, nós vamos fazer mais, tem já outras entrevistas confirmadas, né? Amanhã nós vamos fazer com o Nery, do Grupo HPE, que é o Mitsubishi Suzuki, depois nós temos na segunda-feira com o Biral, que é da EDP, e estamos marcando também com o Rodrigo Tavares, né, que hoje está na PagSeguro, mas tem uma experiência muito grande na área. E assim, a ideia é sempre falar um pouco mais do macro. Estamos especificamente falando com dois especialistas, um em leis de trabalho e o outro sobre medicina de trabalho. Tá? Então, aí a gente poderia direcionar as coisas mais específicas. Então, o convite, né, e o que nós estamos tentando fazer, estamos planejando fazer, na sexta-feira, nós nos reunirmos, né, com alguns dos grupos e discutir alguns assuntos mais específicos, fazer como se fosse uma mesa redonda. Então, está todo mundo convidado para a sequência que nós vamos fazer aí. E pegando algumas informações, né, que estão aqui no chat, né, tem bastante coisa, o pessoal está bem ativo. O Ricardo acabou de postar aqui, né, para a gente a informação da Gol, né, estava citando a Gol, que a Gol está com 1.200 funcionários em home. Eu sabia que eles tinham operação em home, mas não tinha esse número, né? Tem uma interação do Silomar, né, ele estava comentando, né, sobre o que era barreira para o home office. O que era, né? Que deixou de ser e passou a ser necessidade, né? Que eram os contrastes, né? As questões culturais. Uma das outra grande barreira sempre foi segurança,
né, que os próprios bancos eles acabaram atropelando a segurança e também foram, né? Eu tenho amigo de um grande banco, ele comentou que tudo que eles conseguiram ir para home office foi para home office. Eu perguntei para ele, cara, mas como que os bancos fizeram isso? Não existe uma questão de segurança, uma coisa de segurança, né, em cima disso, segurança de informação e tal. Ele falou, cara, quando vem a guerra, você tem que se adaptar ao modelo. E aí você tem que rever o seu modelo para você continuar. Eu achei que foi muito interessante essa observação dele, né? E o Silomar ainda continua aqui, né, falando de logística e infraestrutura, que esse tinha sido realmente o grande problema. Mas eu acho que o cultural, eu acho que ele permeia tudo isso. E aí tem outras informações, né, como o Tyron comentou, né, dava até a impressão, quando a gente falava de digital, que os caras estavam em cima de um púlpito, né? Estavam lá no púlpito fazendo uma apresentação e projetavam, né, as suas imagens como seria de futuro. Mas, de repente, o futuro é hoje, né? Então, tentando dar uma resumida, né, que nós estamos aí já com 50 minutos, né, explorando o César. Se você quiser, César, dar uma resumida, né, do que a gente viu até agora, como que você resumiria e que conselho você vai dar nos conselhos quando você participa das reuniões, né, e o que você deixaria para a gente aqui como grande lição de casa? O que nós temos discutido nos conselhos é que a transformação digital é uma realidade. Na verdade, a transformação digital é a transformação dos negócios pelo meio digital. Quer dizer, o digital é o meio que permite que as empresas sejam cada vez mais resilientes e assim por diante. Importante essa observação. Porque a gente pensa que o digital é o fim. Não, ele é o meio para a empresa ser diferente. E eu tenho algumas dessas empresas que nós estamos revendo muitas coisas. Uma é, como é que vai ser a saúde daqui a 10 anos, 15 anos? Como é que eu vou me transformar nessa nova empresa? Outra é uma empresa de logística. E como é que ela vai estar daqui a 10, 15 anos? É um exercício de futurologia, mas que nós até chamamos de antecipação científica, porque são muitas tecnologias que, convergindo, vão provocar as mudanças. Não é tecnologia isolada que a gente tem que pegar, mas as mudanças é que transformam a sociedade, transformam o comportamento da sociedade. Você vê que hoje nós temos, hoje, em 2020, nós conseguimos fazer tudo que nós estamos falando aqui, fazendo essa conference call, porque a tecnologia já está funcionando alguns anos atrás. Talvez há 10, 15 anos atrás a gente não fizesse nada disso. Não tinha o Zoom, não tinha o WhatsApp, não tinha uma série de tecnologias que nós usamos comumente para viver o que nós estamos vivendo hoje. Você não tinha o iFood, você não tinha o Waze, você não tinha nada. Então, você não conseguiria viver esse mundo hoje, toda essa paralisação há 10, 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Né? Então, a tecnologia transformou e permitiu que a gente criasse esse mundo virtual que nós estamos aqui vivendo hoje. Isso é apenas, talvez, a ponta do início de uma mudança exponencial que nós vamos ver em uma década ou mais. Né? A próxima década não vai ser similar ao que mudou nesses últimos 10 anos, mas vai talvez similar ao que mudou nos últimos 30 ou 40 anos. Vamos olhar 30 anos atrás, como é que nós estávamos, e vamos projetar essa transformação de 30 anos. Nós estamos em 2020, vamos falar de 1990, como é que nós estávamos em 90 e vamos olhar com 2030 essa diferença. E como é que nós nos preparamos para isso? Isso que nós temos discutido muito nos conselhos, é repensar a organização, não em cima da continuidade que ela está fazendo, mas, basicamente, se eu fosse começar uma nova empresa, como eu começaria, e o que eu levaria, a partir daí, desse novo início, o que eu levaria do que existe hoje? Muitas coisas sim, outras coisas provavelmente não. Então, essa é a discussão. Então, e a grande mensagem que eu acho que eu poderia dizer é que aquilo tudo que a gente via, que era marketing, propaganda, slides bonitos, curva exponencial, olha o cenário VUCA, eu estou no cenário VUCA, que era muito legal quando você estava ali fazendo a palestra, ou seja, era uma ficção, agora é realidade. Está se tornando realidade a cada dia. Cada vez mais a gente está vendo essas coisas acontecerem. Então,
não fiquem olhando essas transformações como um cenário hipotético que ela um dia poderia acontecer sob o seu controle. Não. As coisas acontecem fora do nosso controle e muito mais rápido do que a gente pensa. O futuro chega muito mais rápido do que a gente pensa. A gente pensa que vai levar 10 anos, 15 anos, ele está batendo na porta amanhã. Como toda essa mudança veio de um dia para o outro, praticamente. E outras virão. Então, não dá para você ficar leniente ou você ficar inerte. Você tem que estar constantemente olhando as mudanças, tentando conectar pontos dispersos, fazer uma figura que seja consistente e dizer, olha, é uma aposta, eu acredito que vai nessa direção e vou me reconstruir para ir nessa direção. Mesmo que isso conflite até com o seu dia a dia de hoje, conflite até com o senso comum que você tem. O senso comum, em muitas empresas, era: vou continuar trabalhando no escritório normalmente. De repente, você está trabalhando em casa. Conflitou com o seu status quo. E é isso que a gente tem que estar nos preparando, conflitar constantemente com o status quo. Muito bom, César. Bom, eu antes de encerrar aqui, que a gente está quase batendo 1 hora, né, 60 minutos, eu queria perguntar para vocês me responderem, pelo menos no chat, se tiverem muita dificuldade para acessar o Zoom. Né? A gente optou por uma questão de segurança, o cadastro no Zoom, e parece que isso dificultou muito. Então, eu queria que vocês respondessem a gente, até para se prevenir para as próximas. Né? Nós temos amanhã, talvez a gente desfaça esse bloqueio e faça só o cadastro via a página mesmo, criando outros caminhos. A gente estava com muito mais gente inscrita, eu acho que eles provavelmente tiveram dificuldade. A gente teve muita gente também pelo canal do YouTube acessando. Então, isso acho que talvez deu uma ajudada, porque a gente acabou divulgando que ia transmitir pelo canal. Mas, assim, eu agradeço ao César, a toda a contribuição. Você é nosso convidado para sexta-feira que vem, né, se você tiver disponibilidade, participar com a gente de um bate-papo, né, convidar mais algumas pessoas, e provavelmente aí nós vamos entrar no assunto muito mais, talvez, operacional, discutindo algumas questões, e muito menos estratégico, que foi o nosso objetivo hoje, tá bom? Ainda não tem confirmação de quem vai participar, mas o César sempre é bem-vindo, os amigos, né? E a gente possa até abrir mais, porque é muita gente participando, né? Teria que organizar, e é uma forma para a gente também, é uma experiência nova. Então, eu agradeço a todo mundo aí que estejam com a gente nas próximas aí, tá bom? Estão respondendo aqui que foi tranquila. Vou só para privilegiar quem respondeu aqui, ó. O Ricardo Lopes falou que foi tranquilo, o Maurício Nevoral, nenhum problema, o Max da Reboot falou que foi tranquilo, o Jefferson também, ele falou enriquecedor, muito positivo, obrigado, Jefferson. O Tiago, parabéns ao César, do Jefferson. O Vladimir também disse que foi tranquilo, então acho que foi legal, sim. Tá bom? Pessoal, obrigado, e para quem quiser acompanhar a gente amanhã, agradeço, e bom sucesso, né, nas transformações de vocês aí internamente, de todo mundo, tá bom? Obrigado, um abraço, grande abraço pessoal. a todos. Obrigado, realmente. Tchau, tchau.